Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Estou aqui na série com palestrantes, parte dos palestrantes que estão aí na Focus Palestras com Chaé, vão estar na Expo Empreendedor. O Eduardo Zugaib está aqui, já esteve comigo outras vezes aqui no Papo, é um cara que tem essa sintonia com o RH, com a empresa, com a transformação, com a revolução, essa revolução dos mínimos, essa aqui é do dia a dia. E não tem como pensar o empreendedor que não tenha um DNA revolucionário, né, Zugaib? Feliz dia novo para você. Feliz dia novo, Irineu. Muita alegria estar de volta aqui com você. Eu acho que a última vez que a gente se falou, estávamos em pandemia aqui. Eu acho que foi sim. Foi quando você instalou seu estúdio aí e começou a transmitir direto. Isso, estava fazendo aqui minha bagunça aqui, que continua, né, é um trabalho aí que continua, ainda bem, né, que ultrapassou aí as limitações da pandemia e se tornou praticamente um dos pontos de trabalho meu, de conexão com o mundo corporativo, principalmente, que é onde eu transito com mais fluência, né? E então tenho atendido muitas empresas aí em nível nacional, empresas que têm aí equipes pulverizadas no Brasil e que não conseguem ter aquela agitação que se tinha antes de reunir todo mundo uma vez aí e trazer, não tem mais, né, cara? Então, quando tem esse trabalho mais horizontal, o online ainda está vivo e forte e pretendo que continue assim durante muito tempo. Mas eu tenho te acompanhado, você tem, quer dizer, como é a educação, né? A educação corporativa que você leva, da transformação. Eu vejo você em muitos eventos educacionais para professores, isso é muito legal, porque você está sempre lidando com pessoas, com educadores. Educadores também são gestores, né, de equipes que estão se formando para o mundo, né? É muito legal isso. Como é que é essa sua experiência, cara, de falar tanto com líderes quanto com educadores e ao mesmo tempo falando com os alunos deles, ou com os colaboradores dele, quer dizer, ajuda. Como é que é essa química aí? Eu acho que o ponto começa, Irineu, porque eu percebo a liderança não apenas como um cargo, né, mas como uma tarefa organizacional, mas com uma atitude, né, de autodesenvolvimento. Ou seja, a liderança começa na autoliderança, né? E só que quando a gente começa a ampliar pessoas que precisam influenciar outras pessoas, e nesses grupos aí se incluem, né, o empreendedor, se inclui o educador, se inclui a liderança corporativa mesmo, né? E enfim, você acaba tendo que conversar, e também uma liderança de vendas, né? Porque se a pessoa, um vendedor depende de liderança, ele precisa de liderança porque o trabalho dele, de certa forma, é influenciar. Eu entendo que a liderança, um dos aspectos principais da liderança é apresentar um mundo novo para os seus interlocutores ou para aqueles seus influenciados diretos, vamos chamar assim. Um vendedor, quando ele está num processo de vendas, ele está liderando uma nova experiência para um consumidor, para um cliente que está sendo apresentado a um mundo novo. Não pode ser um mundo de risco, não pode ser um mundo de susto, um mundo de medo, um mundo onde ele vai ter uma sensação de fracasso. Então ele precisa conduzir o cliente para uma decisão, né? Ele vai ajudar o cliente a tomar a decisão, e uma decisão que é favorável à venda do produto dele, porém que vai apresentar para esse cliente uma nova perspectiva. Porque isso aí ajuda a explicar muita coisa também de vendas que são feitas e que se tornam grandes aborrecimentos logo depois. Então, se não houver no vendedor a liderança, se não houver no educador a liderança pelo nível de influência que ele tem dentro da sua turma, dentro da sua sala de aula, dentro dos seus treinantes, seus mentorados, se não houver essa coisa de, em muitos momentos, pegar na mão e vamos junto, cara, vamos caminhando junto aqui para poder apresentar esse mundo novo, essa nova perspectiva, ampliar o olhar, ampliar o nível de autonomia, ampliar assim a capacidade de compreensão de contexto, né, do seu liderado ali, a coisa também fica um pouco prejudicada. Mesma coisa um líder corporativo, se ele não conseguir fazer isso com a sua equipe e ficar apenas no papel de entregador de tarefas e cobrador de relatórios, ele vai ser o famoso chefe sovaco com perna, né? Bota o relatório aqui, leva, traz, entrega a tarefa, pega o relatório.
é o chefe sovaco com perna, né? Bota um sovaco com uma perna que substitui ele tranquilamente. E, enfim, e é isso, né? Acaba, e o empreendedor também, né? O empreendedor, quando ele está gerindo, colocando em gênese o seu negócio, ele precisa influenciar pessoas, influenciar o novo cliente, influenciar o parceiro, influenciar o ecossistema que ele está pretendendo impactar, influenciar a comunidade onde ele vai se instalar, para que as decisões sejam tomadas a favor do seu negócio, porém sempre entregando algo de valor para quem está ali apostando naquilo. Então, tá aí a liderança no meu olhar, né? Essa capacidade que permite transitar nesses grupos todos que você falou, não está circunscrita apenas ao líder corporativo. Pois é, mas vamos lá, a gente vai estar juntos aí nesse super evento, esse super encontro, que é a Expo Empreendedor, com muitos palestrantes, né, com temas muito variados, com experiências muito variadas, onde o empreendedor pode ir lá ter acesso a conversas, a inspiração, a toques, a processos, a conteúdos, né, vários estantes, além das salas de apresentação das palestras. Quando a gente fala para o empreendedor ir até lá, que não paga para entrar, é uma coisa muito curiosa. A gente sabe que o empreendedor é uma característica, empreender qualquer coisa é uma característica humana. Ainda que outros seres aí que habitam o planeta, que não têm a consciência humana, também planejam construir a sua casa lá, o João de Barro, o Castor, que faz aquela represa, né, sem saber o que ele está fazendo, mas enfim, ele se envolve com aquilo, a única coisa. Muito bem, né? Acho que a gente não consegue alcançar como ele faz. Ele ensinou o humano a represar a água, a trabalhar debaixo d'água. Ele faz a represa, no caso do Castor, porque ele tem uma herança, ele faz aquilo, ele nasce fazendo aquilo. O João de Barro não sabe porquê, mas ele sabe que tem que fazer. Enfim, tem uma programação interna, tem um algoritmo ali que nasce com aquele ser, que ele cresce, além de fazer filho, além de botar ovo, enfim, alguma coisa para a sobrevivência da sua espécie está ali. O ser humano, que é mais complexo, ele inventou, por causa da tal revolução cognitiva, o empreendimento. Ele inventou o futuro, ele começou a imaginar coisas, e aí começou a construir coisas, além dessas que ele fazia como os outros bichos até esse momento, né? Então não tem ser humano que possa excluir o caráter empreendedor da sua vida. Seja ele dentro de uma empresa ou não, todos os dias a gente acorda imaginando alguma coisa diferente para o dia. Eu que estou todos os dias no Feliz Dia Novo, pelo menos fico provocando isso. E se o mundo progrediu tanto, foi por causa desse ser humano empreendedor, que ele resolveu viver em grupo e juntar essa capacidade empreendedora, organizar essa capacidade empreendedora dentro desses interesses. E aí nós temos essa complexidade de 12 mil anos de civilização aí, para o bem ou para o mal, que a gente ainda vive corrigindo. Mas o que move o mundo é essa capacidade empreendedora. Então você, que é um palestrante que trabalha com a revolução do pouquinho, que sabe que em qualquer ato existe uma novidade, você está abrindo uma porta, está abrindo um outro caminho. O que é que você diz para um ser humano que acha que não é empreendedor, que ele tem que só obedecer aos outros, hein? O que a gente diz para quem acha que não empreendo, não sou empreendedor? Eu acho assim, Irineu, eu costumo entender o empreendedorismo, né? Muito além daquilo que, infelizmente, o senso comum traz para muita gente. Muita gente que, quando você fala empreender, a pessoa pensa abrir uma empresa. então existe esse senso comum. A gente chega lá. Abrir uma empresa. Então, assim, vamos desenrolar esse novelo, né? E voltar na essência da palavra empreendedorismo, que talvez um dos significados mais lindos que eu já li, é o quê? Que o empreendedor é aquela pessoa capaz de transformar cenários. Tá? Cenários por onde ela transita, por onde ela caminha, ou seja, na zona de impacto dela. Tem pessoas que têm uma zona de impacto menor, outras têm uma zona de impacto maior, outras impactam o mundo todo, enfim. Mas quanto mais a gente conseguir entender que a partir da nossa experiência de aprendizado, de busca, de superação, né, de autoliderança, como falamos agora há pouco aqui, quando a gente consegue fazer com que isso extrapole a nossa experiência e comece a impactar a experiência de vida das outras pessoas, eu entendo que aí está a gênese do empreendedorismo. Quando eu deixo um impacto positivo
da minha passagem, do meu ato, do meu impacto, da minha ideia, do meu trabalho. Então, o empreendedor, resumidamente, é a pessoa que transforma cenários para melhor. Transforma cenários para melhor. E aí você começa a hiperlinkar isso para vários caminhos, porque uma dona de casa, na sua tarefa de dona de casa, se ela transformar os cenários daquelas pessoas que vivem ali, convivem e tal, para um cenário melhor, eu já entendo que é uma dona de casa que usa do ato de empreender para essa melhoria. Um professor que transforma o cenário a partir desse trabalho que é realizado em sala de aula, provocando, proporcionando, instigando aquelas pessoas que estão ali a se superarem também, empreenderem também, e também transformarem seus próprios cenários, já é um empreendedor. Então eu acho que essa pessoa que não se sente empreendedora, talvez ela apenas não aceite o fato, porque se ela está respirando e se ela está conseguindo, mesmo que numa escala pequena, transformar o cenário por onde ela transita, ela já está vivendo, de certa forma, isso que a gente pode chamar de DNA do empreendedorismo. Lógico, tem gente que entende isso e transforma isso num produto, num serviço, em algo, em uma ideia que vai impactar, que transforma sociedade, transforma economia, transforma ciência, transforma esporte, enfim, tantos lugares que o empreendedorismo entra, né? E tem gente que enxerga isso, esse impulso, e faz dessa, vamos chamar assim, eu vou até usar uma frase aqui que é a gênese, que é talvez a síntese da revolução um pouquinho, né? Faz essa sinergia entre coração e razão funcionar apontada para uma direção, que é a direção dessa transformação que você quer empreender. Então, a pessoa que consegue enxergar isso, e aí, naturalmente, fazer com que isso ganhe escala, fazer com que isso ganhe, através da liderança, persuada, consiga influenciar positivamente. É que a palavra persuasão é uma palavra que às vezes carrega uma carga cognitiva, uma carga semântica, né? Que às vezes aponta para um significado que a gente não gostaria, que é de enganar. Infelizmente, persuasão, que você fala, no senso comum, aponta muitas vezes para enganação, né? Mas, assim, influenciar as pessoas a tomarem melhores decisões que vão melhorar a sua vida, melhorar seu entorno, ali existe o empreendedor nessa escala que a gente conhece, mas essa gênese está no nosso negócio. Por quê? Assim como você falou, usando o exemplo dos animais, né? O animal já vem com esse drive instalado, já vem com esse algoritmo que ele sabe, né? Intuitivamente o castor vai fazer a represa, intuitivamente o João de Barro vai construir a casinha, né? Agora o ser humano, criança, ele depende de tudo, ele não consegue fazer cocô sozinho, quer dizer, fazer ele faz, mas ele não sabe o que fazer com aquilo, então ele depende de uma aprendizagem, ele depende do estímulo externo, talvez seja o filhote que leve mais tempo para poder se situar na sua natureza, né? E dependendo se esse tempo não for um tempo de qualidade, ele vai ter uma natureza adulta deficiente. Ele vai ter uma natureza adulta onde não contou com apoio, com suporte, com afeto, com carinho, né, ao ponto de situar, né? Ou então acaba crescendo um adulto também, se tornando um adulto sem empatia, um adulto que não vai perpetuar muito bem, né, no nível de valores assim positivos, a grosso modo, talvez não tenha competência para perpetuar muito bem, porque ele vai acabar transmitindo aquilo que ele recebeu, né? Basicamente, nós somos isso. Nós somos repetidores de padrões, nós somos repetidores de padrões cognitivos, de formação e tudo mais. Então, e aí assim, ou seja, a gente tem esse impulso, a gente tem essa influência, tem esse cuidado dos nossos pais, ou das pessoas, nossos tutores, nossas pessoas que nos foram responsáveis aí pelo nosso crescimento, pela nossa formação. O filhote não. O filhote do bicho não, ele já é meio que colocado à prova logo nos primeiros dias de vida, né? E aí a própria natureza entende que se aquilo não está muito de acordo, ela acaba meio que fazendo uma triagem cruel até, né? De quem vive, de quem não vive. Então, agora o homem não, o homem depende. Então a gente, nesse exercício de aprender, a gente vai compreendendo a necessidade de empreender o primeiro passo, né? Empreender o primeiro movimento autônomo de pegar a colher e se alimentar, né? Empreender o primeiro movimento de começar a pegar um lápis e por repetição começar a escrever o que está sendo colocado ali, o que está sendo falado, né? A própria fala, né? A própria comunicação verbal é algo assim que é surreal de mágico, porque
é uma coisa que parece que ninguém te ensina, né? Parece que você aprende, sem que alguém te ensine. Mas há um exercício de repetição, há um exercício de fonética, onde você está ali de som, de fonética, onde você está imerso desde o início, né? Porque se fosse assim, a gente simplesmente falaria um idioma, nasceríamos no Brasil e por alguma razão qualquer eu falaria, grego. Mas não, eu vou falar português, eu vou falar a língua onde eu estou imerso, porque é um resultado de imersão, porém há de se ter esse espírito ativo dentro do seu ambiente. E isso é o ato de empreender, talvez também na sua gênese, né? Você superar e transformar o cenário a partir dessa sua evolução. Então, para quem tem esse sentimento de que, eu não nasci para isso, desculpa, você já nasceu e já está fazendo isso. Talvez não num nível de consciência que te permita identificar esse impulso e aplicá-lo em outros setores, inclusive no mundo dos negócios, mundo das vendas, mundo comercial, mundo do aprendizado, enfim. Então, você está decidindo uma viagem, você está empreendendo. Você está empreendendo quando você decide uma viagem. Você está abrindo uma perspectiva, você está indo para um cenário novo, você quer estar ali, você quer impactar, você quer ser impactado. Então, é uma síntese. Pois é, o ser humano que você falou bonita, né? Da fragilidade. Então é bonito isso, né? A gente primeiro se entender como o desenvolvedor das conexões, vai desde o princípio. Falando aí dessa fragilidade humana, que até os 8, 9 anos diz que a gente depende. Mas isso fez o humano exatamente pensar no cuidado, né? Nesse processo todo de ensinar. Não que outras espécies não se protejam durante um pequeno tempo, né? Sim. A águia está lá em cima do penhasco, o filhote está ali, alimentou, a asa está pronta, ela vai cutucar. Não vai ter uma bicicleta com duas rodinhas paralelas, né? Ela vai dizer, você tem asas. Olha, a mãe está lá cagando de medo, mas eu tenho que jogar esse moleque, essa menina lá para baixo. Olha, você tem asas, você abre as asas, você vai descobrir o vento sozinho. Quer dizer, é um empreendimento rápido, né? Objetivo. O nosso é um empreendimento cuidadoso de criar equipes, né? De criar novos seres humanos para continuar o motor da história. Agora vamos falar aqui do empreender, aí do ponto de vista de negócio, sabendo que o caráter do ser humano é esse, é melhorar o mundo, é interferir em cenários, como você disse, porque a gente precisa melhorar o mundo, até um mundo que a gente estragou. Primeiro a gente começou a ter necessidades porque a gente resolveu viver em grandes grupos, né? Deixou de ser uma tribo, fizemos a tal da civilização, isso ampliou a necessidade e criou esse mundo do trabalho aí, que a gente não organizou direitinho ainda. Mas, enfim, dentro das oportunidades oferecidas dentro dos modelos econômicos que a gente tem, um empreendedor, aí vamos falar em função da Expo Empreendedor, das pessoas que ficam procurando oportunidades, é claro, de fazer o seu negócio, ganhar dinheiro, prosperar, e precisam ler cenários. Onde é que tem brecha e, principalmente, onde é que eu sou necessário, né? Que necessidade existe ou que solução eu tenho. Então, o empreendedor precisa hoje, nesse mundo complexo, ser um grande estudioso de cenário para saber o que é que ele pode trazer de solução. Que se ele não trouxer uma solução, seja lá para o que for, ele não empreende no mundo dos negócios de uma maneira saudável e feliz e próspera e rentável, né? Sim, sim. Bom, Ireneu, eu resumo isso de um jeito bastante simples, inclusive eu falo na Revolução do Pouquinho, né? Que tem como gênese também tornar questões complexas um pouco mais palatáveis, um pouco mais. Mas resumidamente, Ireneu, a gente ganha dinheiro para resolver problema. Bom, né? A gente ganha dinheiro para resolver problema. O empreendedor ganha dinheiro para resolver problema, para conectar pessoas, para conectar solução, enfim, para aliviar dores, para curar dores, para eliminar dores, enfim. Né? Então, assim, quando a gente... e aí a gente pensa assim, poxa, então quer dizer que só o empreendedor é o cara que vai abrir uma empresa, que vai abrir um negócio, vai ter um produto, vai ter um serviço. Também é empreendedor. Também é empreendedor, né? Porém, assim, há empresários que são empreendedores. E há empreendedores que não são empresários. Então precisamos quebrar um pouco essa coisa.
Quando você vai para o mundo corporativo, que é onde eu transito muito, tem muito ali a coisa do intraempreendedorismo, que é você transformar cenários para o seu grupo, para o seu time, para a empresa, cenários onde muitas vezes vai se discutir isso que você falou, da questão de regeneração, né, de consertar um pouco o estrago que a gente andou deixando por aí, né? E hoje quando você vai para o mundo corporativo, você ouve falar a expressão ESG cada vez com mais frequência, que tem como premissa, principalmente, amortizar um pouco desse impacto negativo, né, que é o movimento regenerativo. Então, é onde entra crédito carbono, onde tem uma série de discussões aí, a grosso modo, né, falando rapidamente aqui, mas que ajuda a gente a entender que, né, não há lucro real, não existe lucro real se o seu entorno está sendo destruído. Ponto. Né? Vamos entender isso, né? Vamos pisar num terreno aqui que às vezes fere muitas suscetibilidades por aí. Mas, cara, não há. Você pode ter uma vantagem, você pode ter um problema. Legal, mas se você saiu bem e o seu entorno saiu mal, desculpa, você não empreendeu. Você não empreendeu. Você ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Pode ser o seu sonho? Pode ser, tudo bem, mas avalia, porque vai chegar uma hora que isso se torna insustentável. Daí você faz a revolta à fita, você chega onde? No conceito de sustentabilidade. Se não houver preocupação com sustentabilidade, cara, legal, você pode estar ganhando dinheiro, como muita gente já ganhou dinheiro, só que em algum momento se torna insustentável. Então, o olhar para esse tipo de questão, eu acho que precisa também ser colocado. Porque senão o risco de apenas ficarmos pulando de galho em galho, procurando uma mina de ouro, um baú de ouro, que um dia eu vou abrir a chave, nossa, vou revolucionei, ganhei um horror, beleza, mas se não houver sustentabilidade, não adianta nada, né? Você vai estar apenas numa natureza exploratória. Uma natureza exploratória, porém, se essa exploração em algum momento encontra o fim, o que sobrou? Né? O que sobrou? Então, por isso que eu bato muito na tecla de que empreender, acima de tudo, é transformar cenários para melhor. E isso implica também a gente olhar para essa nossa sobrevivência a médio e longo prazo. Não dá simplesmente para pensar no lucro exorbitante hoje, se isso vai representar lá na frente uma coisa que simplesmente vai se auto-extinguir. Não foi empreendedorismo, foi apenas um extrativismo, uma questão que já deixou muito estrago por aí e que boa parte a gente está tentando corrigir agora, né? Inclusive com empreendedores sociais tentando minimizar esses danos. Então, quando você fala da empresa avançar pelos princípios do ESG, que é a responsabilidade social, responsabilidade ambiental e também da governança, né? Que é você ter um alinhamento financeiro, ético, claro, transparente, né? Sem agendas ocultas, né? Uma coisa transparente, uma coisa que mostra, justifica para o mundo lá fora o significado de razão social na sua essência, né? Que não é apenas um nome para batizar a sua empresa, mas a razão pela qual você atende, serve e ajuda a sociedade a prosperar, né? Então, se a gente não está entendendo isso, a gente está sendo apenas navegando por uma superficialidade que em algum momento vai se tornar extremamente cansativo, por mais dinheiro que você tem. Enfim, você vai levar um argumento, né, a partir dos seus livros, especialmente a Revolução do Pouquinho, que eu gosto muito, e para o empreendedor. Mas a gente pode entender, até para nosso papo aqui hoje, que o empreendedor, esse garoto de 15, esse empreendedor prateado aí do 65, do 70, que está fazendo alguma coisa, hoje a lei, né, do empreendedor pede essa leitura de cenário ambiental. Quer dizer, você vai ter sucesso, porque se as grandes organizações estão entrando nos protocolos de ESG, em ODS, de ONU, para dizer o seguinte: olha, nós estamos regenerando, nós estamos revendo nossos processos, nós estamos negociando com governos para impor sanções, para dar benefícios para quem está com a agenda, né, do ambiente, especialmente. Então, você que vai começar, já começa construindo esse novo mundo, porque o seu sucesso como empreendedor, seja lá serviços, seja produtos, não importa, é para mitigar problemas, é para oferecer soluções novas dentro dessa regra. Eu estou lucrando e o mundo está lucrando comigo, né? Eu estou lucrando e o mundo está ganhando. É isso que é legal. E o mundo está ganhando. O mundo está ganhando. Isso. Sabe? Então, eu acho que assim, orientar para esse nível de consciência, né, um nível de consciência responsável do empreendedorismo, eu acho que é o principal fator, o principal ponto de inflexão
que as organizações terão daqui para frente. E quando eu falo organização, eu falo desde o cara que está montando uma pizzaria no seu bairro para atender a comunidade, porque se ele entender que de repente ele pode desmatar a floresta que está do lado da casa dele ali para poder alimentar o forno dele, beleza, uma hora a floresta acaba e não vai ter pizza para vender, entendeu? Então é esse tipo de consciência, de sustentabilidade que precisa ter, né? Então se ele consegue já começar a colocar princípios de ESG num mundo que vai cobrar isso cada vez mais, porque nós somos da época, somos comunicadores na essência, a gente vem de uma época do mundo pré-digital, né? Onde a comunicação era feita totalmente de forma estanque. Você tinha um discurso para o acionista, um discurso para o público interno, um discurso para o cliente, um discurso para o funcionário, e às vezes um discurso para a mídia, e esses discursos muitas vezes não se cruzavam, amigo, era um discurso completamente diferente, sabe? Você tinha uma verdade para o acionista, uma verdade para o funcionário, uma verdade para a mídia, ou seja, só que o mundo digital rompeu essas fronteiras. Então, mais do que nunca, se pede coerência no discurso, né? Porque se eu tenho um discurso para o mercado, para o cliente, para o mundo lá fora, e o meu colaborador hoje percebe que aquilo é uma inverdade, em algum momento, meu amigo, através de um equipamento como esse aqui, né, isso pode se tornar simplesmente um grande pesadelo para todos. Então, eu acho interessante, tem que ter, porque o mundo se cobrar coerência. E lógico que tem gente que grita nessa hora, porque às vezes não quer, porque o seu sucesso muitas vezes está justamente na incoerência, está justamente no atrito, está justamente no dano, e não na prosperidade, na abundância, mas está no provocar a escassez para gerar a sua própria abundância. Então, eu acho que tem que ter uma reflexão, sabe, e olhar para o futuro. No mundo do empreendedorismo hoje está muito ligado a isso, porque você vai empreender onde, amigo? Num mundo que é terra arrasada? O que você vai vender ali? Diz aí, né? Para quem que você vai vender no mundo que é terra arrasada? Então, há de se ter sim um olhar, né? Eu sei que isso acaba esbarrando, né, em alguns conflitos ideológicos, acaba esbarrando aí em muitos assim, né? Algumas pessoas são um pouco mais à flor da pele com questões ideológicas, mas, cara, isso é uma verdade que vai se impor cada vez mais. É uma realidade que vai se impor cada vez mais, independente daquilo que você acredite ideologicamente, isso vai se impor. Então, quanto a gente consegue se perceber como um agente de transformação, um agente de criação de um mundo novo, de um mundo de oportunidade, de um mundo de sucesso, de um mundo onde sucesso é algo compartilhado, não é algo apenas isolado, né? Um mundo onde seu sucesso você consiga celebrar com outras pessoas e não sozinho. Então, é um ponto uma dor que, assim, figuras como a gente precisa trazer, né? Que você, a gente precisa trazer para o mundo onde apenas empreender pode estar sendo associado a legal, vamos ganhar dinheiro, tá bom, vamos ganhar dinheiro, então vamos explodir um caixa eletrônico, vamos ganhar dinheiro, pô, ganhar dinheiro, né? E aí, qual que é o risco disso, né? Foguete não dá ré, tá bom, mas se o foguete não for sustentável, ele explode. É assim que funciona. É assim que funciona. Quantos foguetes que explodem antes de um, efetivamente, né? E hoje até tem foguete que dá ré para contradizer isso que a gente acabou de falar. Então, é uma coisa que a gente consegue, né, trazer esse tipo de questionamento, e eu noto que é uma preocupação que o Sebrae está tendo, por exemplo, quando vai tratar com um pequeno empreendedor, com micro e pequeno empresário. Hoje já há programas, há discussões, há fóruns, há programas de educação continuada no próprio Sebrae, né, dedicados a levar a reflexão ESG, não só a reflexão, mas a prática, né, ajustada ao pequeno negócio. Então, eu acho muito legal isso. Né? Então, é isso aí. Essa gênese, né? Coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada, né? Ou seja, coração e razão em sinergia, apontando para um objetivo de transformação do mundo, que é o objetivo de empreender. É isso aí, eu trago aqui como síntese disso que você está falando, da comunicação e tal, da total transparência. As percepções hoje são de uma maneira muito imediata. Então, o branding, né, que é isso aí, que até está acima do marketing, é o seu jeito de existir, o seu jeito de fazer, o porquê da sua empresa, o porquê você faz o que você faz, é isso que está sendo comprado, é isso que garante o seu negócio futuro, é isso que garante o seu empreendimento. E não tem como fazer isso hoje contando mentiras. Está tão difícil enfrentar a verdade que inventaram as fake news para tentar desviar a atenção
para justamente pegar o incauto ou o oportunista. Mas a gente está muito exposto. Então você tem que ter uma consistência e um valor tão claro que nada destrua essa intenção que você tem para construir uma reputação de um bom empreendedor, não importa em que área. E isto é sobreviver dentro desse mundo que é da ética. Com toda a confusão que está, nós vamos negociar esses conflitos, porque todo mundo quer ter transações de valor, e não é de valor, né, financeiro, onde o ganha-ganha não seja cifrão, onde a gente ganhe e tenha a sustentabilidade também dos nossos negócios, tudo aquilo que a gente empreende. Bom, essa é uma imagem, né, uma conversa mais conceitual, né, de como é que o empreendedor tem que pensar antes de empreender, né? Antes de se atirar, né? Mas tem que ser trazida para a mesa, né? Pela própria deterioração que o empreendedor pode entrar, caso ele comece a não observar isso. Caso ele comece a não perceber que, cara, como negócio, ele também visa... Ele tem uma mediação que ele precisa fazer como negócio, sabe? O ambiente de vendas é um ambiente de mediação, né? O ambiente de encontro, de interesses, de acomodação de conflitos, que é um significado muito rápido e instantâneo de ética, né? Ética é tentar acomodar os conflitos e contemplar os interesses, né, de quem está ali no jogo. Pronto, né? Isso aí é ética, né? Cada qual que vem com a sua moral de casa, com seus valores e tal, e para defender as suas posições. Mas a ética ajuda a gente a colocar isso num caldo da convivência, que vai assegurar a convivência, que vai assegurar o não extermínio. É isso aí. De uns em nome de outros. Então, se a gente como empreendedor não tem essa consciência de diversidade de pensamento, né, eu começo apenas a também empreender pensando em pessoas que são iguais a mim. E aí, cara? Eu acho que você, que é empreendedor, aí eu falando com você, empreendedor, olhando a sua cara agora, que eu falo isso também com grandes empresários, grandes organizações, grandes líderes. Você que tem um cliente do lado de lá do balcão, que está cada vez mais se posicionando dentro dos diversos recortes de diversidade, e ele vai cada vez mais olhar se você está atento a isso. Então, meu caro, você sim também tem que trazer diversidade para dentro do seu negócio. Não estou dizendo para você se transformar naquilo que você não concorda, não é isso. Mas eu digo você compreender aquilo que você não conhece para ver como aquilo que você traz em termos de produto ou serviço pode atender também. Então, isso é um exercício de ética no negócio. Você tem um negócio que busca compreender as dores, as necessidades e criar soluções para aquilo, né? Porque senão, meu amigo, aí você que não liga muito para esse tipo de situação, eu preciso te lembrar, o cliente que está do lado de lá está cada vez mais se colocando. Você vai desprezar isso enquanto dinheiro? Você vai desprezar isso enquanto capital para o seu negócio? Pensa nisso, é uma provocação que às vezes cai de forma dolorosa na mesa de muita gente. Mas é aquela coisa, você vai criar uma empresa só para atender gente que pensa igual a você? Eu acho que é um exercício meio estúpido quando você fala de empreender. É isso aí. Vão te remunerar, você vai ter sucesso se tiver um papel honesto e se existir a necessidade, se você realmente resolve. Se você não resolve, do ponto de vista de negócio, você não vai criar uma empresa, né, comercial aí. Tem que ser assim. Pô, Eduardo. Assim, é aquela coisa, né? A gente assim ganha dinheiro para resolver problema. Só que esse resolver problema está dentro de um ambiente ético, tem que estar dentro de um ambiente ético, né? Vamos combinar, né? Tem gente que ganha dinheiro para resolver problemas que não estão dentro desse campo da ética. Mas ao mesmo tempo, assim, o que é sucesso então, Eduardo? Te resumo fácil isso aí, Sucesso é o que sobra quando você subtrai os problemas que você cria dos problemas que você resolve. É isso aí. Aí isso tem saldo. Aí é sucesso. Tendo saldo positivo, aí você pode dizer que houve sucesso. Porque se você cria mais problemas do que você resolve, desculpa, cara, não é sucesso. Você pode estar tendo até algum lucro. Pois é. Mas isso não é sustentável e, naturalmente, a médio e longo prazo vai representar apenas um exercício de cansaço para você e de total desconexão com as pessoas com quem você está buscando impactar. Mais uma vez você deixou aí uma palavra mágica que a gente tem que pensar no empreender. Qual é o impacto que eu causo e como é que fica essa conta da solução
e versus impacto. Isso. Porque às vezes você tem uma solução maravilhosa, mas o estrago não vale a pena. Você lucra e o resto perde, né? Aí não é Mas sucesso, Eduardo né? Isso não é Zugaib, 26 e 27, junto na Expo Empreendedor, eu também vou estar lá, vou ter lá um espaço, falar de futurabilidade, o futuro que inspira. Que é o papo empreendedor que eu levo ali de reflexão também, junto com muitos palestrantes. Você pode procurar aí, ó, Expo Empreendedor, vê lá, tem um timaço de gente falando, assuntos aí muito inspiradores, além da feira onde você entra gratuitamente. Você vai ter lá a oportunidade de ouvir o Eduardo Zugaib e muitos outros caras brilhantes como ele. E eu queria, né? Estaremos no stand lá Da Fox, né? Da Fox também. com o Chaer ali. Isso, Batendo um papo pessoalmente, o que é muito gostoso quando a gente consegue ficar ali trocando ideias, né, com tanta gente de tantos lugares, né, como vem de gente de todo o Brasil. Mas eu quero aí, faz tempo que a gente não sobe num palco juntos, né, desde que a gente trabalhou juntos aqui, que você fez como programa aqui, o Fábrica de Sonhos. Eu quero ver se a gente consegue se juntar aí para fazer um Futurabilidade com Revolução do Pouquinho, algum lugar aí breve, tá? Vamos ver se eu acho uma agenda sua. Vai ser legal. Porque a primeira vez que eu estive no Futurabilidade foi assim, mudou muito a palestra. Mudou, porque a palestra é algo orgânico, né, Irineu? Então, assim, ela acaba meio que também, ela tem um zeitgeist, né? Ela tem um espírito de época que ela precisa se atualizando, né? Ela precisa se atualizando para poder continuar relevante, vamos combinar, né? Continuar relevante. Então, pois é. E assim, tá muito forte, sabe? Tá muito forte, tá muito legal, tá conversando assim de um jeito muito instantâneo. E com esses públicos que eu te falei, né? É o empreendedor, é o educador, é a liderança corporativa, enfim, é o vendedor, o pessoal de venda, sabe? Então, porque traz aspectos comportamentais de liderança, situando a liderança, tirando a liderança da prateleira e trazendo ela de forma prática, na forma de pequenas atitudes que vão ajudar a provocar grandes transformações. Essa é a Revolução do Pouquinho. Então é isso aí, olha. Estamos aqui na série com palestrantes da Focus, presentes, mas tem muitos outros palestrantes lá, tem 3 palcos. Tem 3 palcos, eu espero que você procure o Eduardo Zugaib lá, vai ter a programação logo na entrada, procure o Irineu também lá, vou estar no sábado, já sei, às 14 horas lá no Futuro que Inspira, que você esteja lá, porque é um papo que a gente gosta para ter uma conversa boa de um público legal ali para trocar ideias, né? Então, você encontra lá o Eduardo Zugaib e outros, e a gente também bate um papo lá no stand da Fox. Obrigado, Eduardo Zugaib. Felicidade para você. E a gente vai se encontrando. Eu vou te seguindo aí pelas redes sociais, como eu faço sempre, acompanhando as suas apresentações Brasil afora, Brasil adentro. Breve na América Latina, hein? É isso aí. Fortemente para isso. É isso aí. Forte abraço para você. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.